A nossa regra de ouro para as inequações logarítmicas está aqui. A gente vai olhar para a base. Se a base é maior que 1, a gente vai manter o sentido da desigualdade. E se a base está entre 0 e 1, ou, de um modo mais simples, se a base é menor que 1, a gente precisa inverter o sentido da desigualdade. Vamos para os exemplos. Logaritmo x mais 2 na base 2, menor que logaritmo 5 na base 2. Percebe que as bases estão iguais? Eu preciso que elas estejam iguais para eu conseguir fazer isso, a rigor. De onde que vem isso aí? Olha só. Eu vou pensar no gráfico da função log x base 2. Certo? Ó, isso aqui é o logaritmo de x na base 2. Então, a gente sabe que se a base é maior que 1, essa função é estritamente crescente. Então, para que esse logaritmo seja menor que aquele, eu preciso que esse número seja menor que 5. Tá? Se quanto maior o número, maior o logaritmo, para esse logaritmo ser menor que o outro, eu preciso que esse número seja menor que aquele. Por isso que eu tenho que manter a base. Então, o que a gente tem aqui vai ser x mais 2. Tem que manter o sentido da desigualdade, porque a base é maior que 1. Menor que 5, x menor que 3. Mas aqui a gente tem que observar ainda o seguinte. Eu tenho uma condição de existência para essa base. Ela tem que ser um número sempre positivo. Então, preciso ter x mais 2 maior que 0, portanto, x tem que ser maior que menos 2. Então, eu tenho... A solução aqui são números menores que 3, só que sempre maiores que menos 2. O que a gente pode definir aqui é o seguinte, ó. X menor que 3 e maior que menos 2. Eu poderia ter feito isso já no começo, tá? Onde eu tinha x mais 2 menor que 5, eu já podia ter colocado direto aqui maior que 0 também. Quando eu passo esse 2 subtraindo, vai ter menos 2 menor que x e menor que 3. Mas eu não quis te confundir aí no começo. Segundo exemplo. Logaritmo de 2x menos 3 na base 1/2 menor que logaritmo de 7 na base 1/2. De novo, eu preciso ter as bases iguais aqui. Bom, eu vou pensar no gráfico do logaritmo de x na base 1/2. E esse gráfico faz isso. Esse é o gráfico do logaritmo x na base 1/2. Ele é decrescente, quer dizer, quanto maior o valor que eu pego para x, menor vai ser o logaritmo. Maior x, menor o logaritmo. Então, se esse logaritmando for maior que aquele, esse logaritmo vai ser menor. Então, por isso que aqui a gente inverte o sentido. Então, como a base é menor que 1, eu tenho que inverter o sentido da desigualdade. 2x menos 3 maior ou igual a 7. Que a gente inverteu, né? O 3 passa somando, 2x maior ou igual a 10, e o 2 passa dividindo, x maior ou igual a 5. Vamos pensar na condição de existência do logaritmo. Se eu coloco 5 aqui, 2 vezes 5, 10, menos 3, 7. E se eu pego números maiores que 5, isso aqui nunca vai ficar negativo, então já está garantida a nossa condição de existência. Terceiro exemplo, ele é diferente porque não é mais um logaritmo igual em relação a um logaritmo. Não é igual, né? Não é mais um logaritmo em relação a um logaritmo. Mas o princípio é o mesmo. A base aqui é maior que 1, então eu mantenho o sentido da desigualdade. 3x menos 5 maior ou igual a 4 elevado ao quadrado. Então, 3x menos 5 maior ou igual a 16. Vou continuar aqui. 3x maior ou igual a 21, porque o 5 passou somando. E o 3 agora passa dividindo, x maior ou igual a 7. De novo, como o x aqui tem que ser maior que 7, bom, quando eu coloco o 7 aqui, 3 vezes 7, 21, menos 5, 16. Se eu pego valores maiores, esse logaritmando vai ficar cada vez maior. Bom, quarto exemplo aí, como a gente tem logaritmo x base 1/3, logaritmo x base 1/3, eu vou dizer então que logaritmo x na base 1/3 é igual a k. Tá? Peguei uma incógnita auxiliar aí. Então, isso aqui, logaritmo x na base 1/3, isso que está dentro do parêntese, é aquilo que eu estou chamando de k. Então, esse primeiro termo é
k elevado ao quadrado menos 3 vezes o quê? Logaritmo x na base 1/3, que é o que eu estou chamando de k, menos 3k maior que zero. Vira uma inequação do segundo grau. Uma inequação do segundo grau a gente resolve como? A gente começa achando as raízes, os valores que fazem essa expressão ser igual a zero. Então, a gente iguala isso aqui a zero. K ao quadrado menos 3k igual a zero. E resolve. Aqui a gente pode colocar o k em evidência. Fica k menos 3 igual a zero. Daqui a gente tira um k igual a zero. E daqui a gente tira um k igual a 3. 0 e 3 são os valores que fazem com que essa expressão seja igual a zero. Então a gente vai pensar primeiro, isso aqui seria uma parábola voltada para cima, certo? Então aqui, ó, teria mais ou menos esse comportamento. Significa que nos valores entre 0 e 3 ela é negativa, e antes do 0 e depois do 3 ela é positiva, porque ela está para cima do eixo. Tá aí a importância da gente achar onde que essa expressão inteira é igual a zero, tá? Porque no zero é onde vai separar a parte positiva da parte negativa. Para que essa expressão seja positiva, eu tenho que pegar os valores aqui abaixo do zero e depois do 3, tá? Que é onde a parábola vai estar para cima. Então, a solução que a gente tem aí é k menor que zero ou k maior que 3. Vamos pensar. K é o logaritmo de x na base 1/3. Então, aqui eu tenho o logaritmo de x na base 1/3 menor que zero. E aqui eu vou aplicar a definição. Como a base é menor que 1, eu tenho que inverter o sentido da desigualdade. X maior que 1/3 elevado a zero. X maior que 1. Tá? Ou K é logaritmo de x na base 1/3. Então, logaritmo x na base 1/3 maior que 3. Aplico a definição, vou passar essa base elevado, mas como a base é menor que 1, eu tenho que inverter o sentido. X menor que 1/3 elevado à terceira. Logo, x menor que 1/27. Então aí a gente tem os valores de x maiores que 1 ou menores que 1/27. Pessoal, quando eu estava editando esse vídeo, eu notei que eu tinha deixado uma coisa para trás. Então a gente pegou essa última inequação logarítmica, chegou em x maior que 1 ou x menor que 1/27. Tá? 1/27 é um número decimal muito pequeno, se eu não me engano ele é um 0,03 mais ou menos, com mais casas decimais. O que a gente tem que entender? Olha só. Se aqui está o 0, aí aqui está 1, x maior que 1 é um intervalo aberto, então a gente deixa uma bolinha aberta aqui e pega os valores maiores, né? E menor que 1/27, vou dizer que 1/27 está mais ou menos aqui, ó. Eu tenho que deixar uma bolinha aberta aqui também e pego os valores menores, certo? Como isso aqui é ou a gente vai associar a união de conjuntos. Então, é aquilo ou isso, para cá também. Só que a gente tem que lembrar que tem uma condição de existência para o logaritmo. Aliás, não somente uma, mas tem uma que vai ser importante para a gente aqui. O logaritmando não pode ser negativo. Então, a gente não pode pegar os valores de x menores que zero. Então, isso aqui não vai ficar só assim. Ó. Aqui no zero, a gente vai ter que colocar uma outra descontinuidade. Pronto. Agora sim. A gente vai pegar os valores de x menores que 1/27 e ainda maiores que zero. Então a solução dessa inequação ela tem esses dois pedaços, esse pedacinho aqui e aquele pedacinho lá.
Esse pedacinho aqui a gente diz que são os valores de x maiores que 0 e menores que 1/27. E aquele pedacinho são os valores de x maiores que 1. Essa mesma solução, x maior que 1 ou x entre 0 e 1/27, também pode aparecer para ti escrita assim, ó. Um intervalo aberto de 0 a 1/27, união, um intervalo aberto de 1 para o mais infinito. Isso aqui é outra forma de representar. Essa primeira parte é o intervalo aberto de 0 a 1/27, união com esse intervalo aqui.